E aí, pessoal? Olha, se preparar para a Patagônia, para a expedição Snowfall, às vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Mas não precisa ser. A ideia aqui é justamente essa: criar um guia super prático, direto ao ponto, para a gente saber exatamente como se vestir. E a promessa é essa, bem simples. No final, todo mundo vai saber o que levar, o que vestir, sem ficar adivinhando, sem cometer aqueles erros básicos. A ideia é que a única preocupação seja curtir a viagem, curtir a paisagem e pronto. Então vamos lá, vamos começar. Antes de a gente sair falando vista isso, vista aquilo, a gente precisa entender qual é o nosso verdadeiro desafio. Contra o que a gente está se protegendo de verdade. E olha, a resposta não é tão óbvia quanto parece. Todo mundo pensa logo no frio, né? Ah, o inimigo é o frio. Mas na prática, lá na Patagônia, a história é outra. Os verdadeiros vilões, aqueles que realmente podem estragar a experiência, são a umidade e o vento. A umidade, que pode vir do nosso próprio suor ou da chuva. E o vento, que é um ladrão de calor, ele simplesmente arranca o calor do nosso corpo. Então, o segredo para se manter quente, na verdade, é se manter seco e protegido do vento. Guarda isso. E isso nos leva direto para os maiores sabotadores de uma boa experiência. Coisas que a gente precisa evitar de qualquer jeito. Primeiro, roupa de algodão. Pensa numa esponja. É isso que o algodão vira com o suor. Ele encharca e te gela. Calça jeans, esquece. Molhou, já era. Vira uma peça gelada e pesada que não seca nunca. E aquele super casaco, um só, bem pesado, também não funciona. Ele não te dá flexibilidade nenhuma para um clima que muda toda hora. Tá. Então, se tudo isso está errado, qual é o jeito certo? A solução é uma só. É a estratégia que funciona em qualquer lugar do mundo com esse tipo de clima: o sistema de camadas. Esse é o conceito mais importante que a gente precisa entender. É a base de tudo. E é um sistema genial de tão simples. Pensa em três peças. A primeira camada, a que vai colada na pele, a gente chama de camada base. A missão dela? Tirar o suor do corpo, manter a pele seca. A segunda camada, a do meio, é o isolamento. É ela que vai segurar o calor que o nosso corpo produz. E por cima de tudo, a terceira camada, a casca, que é a nossa proteção contra o mundo lá fora. Vento, chuva, neve. E por que isso é tão genial? Por causa da adaptabilidade. Pensa no ritmo da expedição. A gente está dentro do 4x4 quentinho. De repente, a gente para e desce para explorar e tá um baita frio lá fora. O sistema de camadas é como se fosse o nosso termostato pessoal. A gente pode tirar ou colocar uma peça e se ajustar à situação na hora, sem drama. Beleza, agora que a gente entendeu o conceito geral, vamos dar um zoom em cada uma dessas camadas. Vamos ver cada uma como uma ferramenta com uma função bem específica. Vamos começar pela camada base. E aqui tem um ponto super importante. A função dela não é esquentar. Muita gente acha que é, mas não. A única missão da camada base é gerenciar a umidade, é tirar o suor da pele. Porque, como a gente já viu, pele seca é o começo de tudo para se manter aquecido. E para essa camada, a gente tem basicamente duas escolhas excelentes. De um lado, os tecidos sintéticos, tipo poliéster. Eles secam muito, muito rápido e são bem duráveis. Do outro lado, a lã, principalmente a lã merino. A grande vantagem dela é que não pega cheiro fácil e, mesmo se ficar um pouco úmida, ela continua mantendo a gente aquecido. No final das contas, a escolha é bem pessoal. E agora, a regra número 1, a mais importante de todas. Nunca, em hipótese alguma, use algodão como primeira camada. Sério, o algodão é o inimigo. Ele encharca, perde toda a capacidade de aquecer e, pior, ele rouba o calor do seu corpo. É para evitar todo custo mesmo. Ok, vamos para a camada do meio, a camada de isolamento. Essa sim é a que vai nos aquecer. O trabalho dela é criar um espaço de ar quentinho em volta do corpo. E aqui, a opção mais versátil, o coringa, é o fleece. Sabe aquele tecido de moletom mais tecnológico? É fantástico, é leve, continua aquecendo mesmo se pegar um pouco de umidade e, super importante, ele deixa o corpo respirar. E para fechar o sistema, vem a nossa armadura, a camada externa. É ela que vai nos proteger do mundo lá fora. É como se ela criasse uma bolha de proteção. Ela barra o vento, barra a chuva, barra a neve, mas, ao mesmo tempo, ela tem que deixar o vapor do nosso suor sair, senão a gente cozinha por dentro. Então, o que uma boa jaqueta dessas precisa ter? Anota aí, são 4 coisas essenciais que não dá para abrir mão. Primeiro, ser impermeável. Segundo, ser corta-vento. Terceiro, ser respirável para não virar uma sauna. E quarto, ter um capuz bem desenhado que proteja de verdade sem atrapalhar sua visão.
Certo, já protegemos o tronco, que é o nosso núcleo. Agora a gente precisa falar das extremidades. Mãos, pés, cabeça, porque geralmente é por aí que o frio começa a incomodar de verdade. E tem um detalhe aqui que é super importante. Manter as mãos e os pés quentinhos não é só uma questão de conforto, é uma questão de energia. Quando as extremidades esfriam, o nosso corpo entra em modo de emergência e manda mais sangue para lá, tentando aquecer. Só que isso drena a energia do corpo todo. A gente se sente mais cansado, mais lento. Então, como a gente resolve isso? É bem direto ao ponto. Nos pés, meias boas de lã e botas impermeáveis. Não tem segredo. Nas mãos, o ideal é usar um sistema com 2 luvas. Uma luva mais fininha por baixo, para não perder o movimento, e uma mais grossa e impermeável por cima. E para cabeça e pescoço, um gorro que cubra bem as orelhas e um protetor de pescoço, tipo um buff, já fecha um pacote. Beleza, agora vamos juntar todas essas peças e pensar na prática, no dia a dia da expedição Snowfall. Porque o ritmo lá é bem específico, né? A grande questão é como a gente gerencia essas camadas nesse entra e sai do carro o tempo todo. Como a gente faz para não morrer de calor lá dentro e não congelar quando sai? A palavra-chave aqui é antecipação. A gente precisa ser proativo. Antes mesmo de entrar no 4x4, o ideal é já abrir ou até tirar a jaqueta de fora. A gente tem que evitar começar a suar lá dentro. E na hora de sair, a ação tem que ser imediata. Parou o carro, a primeira coisa é fechar a jaqueta, colocar o gorro, as luvas. É um ajuste constante, um ritual, para manter o corpo sempre na temperatura certa. Para fechar e garantir que ninguém esqueça nada, vamos para um checklist final. É a lista definitiva para a gente ter certeza que o essencial está na mala. Vamos lá, repassando item por item. Camadas base, de material sintético ou lã. A camada do meio, de fleece. A camada externa, aquela jaqueta impermeável e corta-vento. Meias de lã, claro. Botas impermeáveis, aquele sistema de 2 luvas. Gorro e um protetor de pescoço. E uma dica de ouro, leve sempre uma camada base reserva na mochila. Poder trocar aquela blusa que ficou um pouco suada no meio do dia, isso muda completamente o jogo, de verdade. E pra gente fechar, fica uma última reflexão. Salve esse checklist, porque na expedição Snowfall, se preparar bem não é só sobre o seu próprio conforto, é uma questão de cuidado com o grupo inteiro. Quando cada um está bem equipado, todo mundo fica mais seguro e a expedição flui melhor. É sobre garantir que a gente vá junto e volte junto, porque na Snowfall a regra é clara, ninguém fica para trás.